Rodrigo chegou pela primeira vez à casa da mãe de sua esposa sem ela. Fernanda tinha viajado por uma semana a trabalho e a mãe dela, Marlene, insistiu para que ele não ficasse sozinho no apartamento da cidade. Vem pra cá, Rodrigo, tudo vai estar pronto, ela disse pelo telefone, com aquela voz que tinha algo de quente e ao mesmo tempo firme. Você não vai precisar se preocupar com nada. Ele pegou a estrada esburacada que levava até o sítio dela, no interior do estado, pensando em como tudo aquilo era estranho. Uma viagem comum para a casa da sogra, mas havia um pressentimento no peito, uma sensação de que aquele fim de semana seria diferente de todos os outros. Quando entrou na casa, Marlene o recebeu com um copo de cachaça artesanal e um sorriso largo. Ela tinha quase 50 anos, mas parecia mais jovem, com o corpo firme, o cabelo bem cuidado e os olhos vivos, cheios de uma energia que ele raramente via em pessoas da idade dela. Fica à vontade, Rodrigo, ela disse, piscando o olho. Aqui você é da família. Ele sorriu. Com Marlene sempre foi fácil conversar, às vezes até fácil demais. Eles sempre se entenderam bem, mas agora, sozinhos naquele sítio, ele sentia uma leve inquietação misturada com algo que preferia não nomear. No jantar, ela estava animadíssima. Contava histórias da juventude, ria das piadas dele, servia mais cachaça. Na mesa havia arroz com feijão, frango caipira assado, farofa crocante e uma saladinha de tomate com cebola. As conversas foram ficando cada vez mais abertas, mais íntimas. Ela ria das suas piadas com uma gargalhada genuína, e ele percebia que o olhar dela demorava um segundo a mais do que o necessário sobre ele. Sabe, ela disse de repente, apoiando o queixo na mão, você é o primeiro homem com quem consigo conversar de verdade faz muito tempo. Ele ficou surpreso, mas não disse nada. Sério, Rodrigo. Uma mulher da minha idade raramente tem alguém que a faz lembrar que ainda está viva. Ele quis desviar o assunto, mas não conseguiu. Ela era bonita de verdade e nos olhos dela ardia aquela chama que ele não sabia bem como interpretar. De manhã, a casa cheirava a tapioca quentinha. Marlene estava com um vestido leve de algodão, o cabelo solto caindo nos ombros, as bochechas coradas pelo calor do fogão. Bom dia, ela disse, colocando na frente dele um copo de suco de laranja espremido na hora. Dormiu bem? Ele assentiu com a cabeça, mas o olhar escorregou pela figura dela, que o vestido não escondia, pelo contrário, deixava bem evidente. Você sempre anda assim pela casa? Ele perguntou sem pensar. Ela deu uma risadinha. Incomoda? Ele ficou calado, mas ela já tinha entendido tudo. Depois do café, ela o chamou para dar uma caminhada até o riacho que cortava a propriedade. Em volta havia bambus, cheiro de mato molhado, silêncio. Eles andaram sem falar até que ela pegou a mão dele. Não trava, ela disse com um sorriso de canto. É só para não tropeçar nessas pedras. Ele não soltou a mão dela. Pelo contrário, apertou um pouco mais. E naquele instante, algo clicou entre eles, algo fino, quase invisível, mas absolutamente real. Quando voltaram, ele percebeu que não conseguia mais enxergar nela apenas a sogra. Ela era uma mulher intensa, viva, com uma centelha que ele não encontrava nem em Fernanda. À noite, ele não conseguia ficar parado. Tentou ver as notícias no celular, ficou olhando pela janela para a horta que escurecia lá fora, mas os pensamentos voltavam sempre para ela, para o riso dela, para as mãos dela, para o jeito como ela o olhava. Quando entrou na cozinha, ela estava de costas para ele, mexendo numa panela, com um vestido simples que abraçava cada curva do corpo. Cachaça? Ela perguntou sem se virar. Pode ser, ele respondeu com a voz um pouco rouca. Ela colocou o copo na mesa e sentou na cadeira de frente. Um silêncio pesado, mas quente pousou entre eles. Estranho, ela disse devagar. A gente tá sentindo a mesma coisa. Ele ficou imóvel. Você também tá sentindo? Ele perguntou. Claro que sim. Eu tô cansada de fingir, Rodrigo. Não sou menina, sou mulher, e eu vejo como você me olha. Ele quis contestar, mas as palavras travaram na garganta. Você não tem medo de mim? Ela acrescentou baixinho. Você tem medo de você mesmo? Ele se levantou, o coração batendo forte. Eu não sei o que dizer. Então não diz nada. Vem aqui. Ele deu um passo em direção a ela. Ela se levantou. Os rostos ficaram perto, a respiração de um misturou com a do outro. Os dedos dela tocaram a bochecha dele. A gente é adulto. A gente sabe onde isso vai dar. Ele a beijou primeiro com hesitação, mas ela respondeu de um jeito que o envolveu por inteiro. Ele a puxou para perto. O vestido escorregou dos ombros dela. Ela o abraçou com força. Ele a carregou para o quarto. Os movimentos deles eram urgentes, mas precisos, como se tivessem esperado por aquilo há muito tempo. A pele dela ardia, a respiração dela se perdia.
Cada suspiro dela ecoava nele. Ela sussurrava o nome dele, e ele se afogava nela, no cheiro dela, no calor dela. Eles se olhavam como se buscassem respostas nos olhos um do outro. Você me deixa louco, ele murmurou. E você a mim. Hoje a gente pode tudo, ela respondeu. Eles não tinham pressa, mas também não se continham, como se buscassem um no outro algo que tinham perdido. Depois ficaram deitados entrelaçados no silêncio, ouvindo apenas o barulho dos grilos lá fora e o bater dos próprios corações. Tá arrependido? Ele perguntou. Ela se aninhou mais perto dele. Enquanto você estiver aqui, não. E ele entendeu que não havia mais volta. Mas os corpos deles não se acalmaram. Ela levantou a cabeça, o cabelo caindo sobre o peito dele, o olhar já sem timidez, cheio de uma coragem nova. Quer mais? Ela perguntou, passando a palma da mão devagar pelo abdômen dele. Ele sorriu. Acho que só agora entendi o que é uma mulher de verdade. Ela se moveu sobre ele com calma e segurança, como quem dança uma música que conhece de cor. Os movimentos dela hipnotizavam, a respiração dela acelerava, e ele não conseguia desviar os olhos. Ela não era apenas Marlene, ela era desejo, vivo e verdadeiro. Eles perderam o controle. As unhas dela se fincaram nos ombros dele, os lábios dela o encontravam de novo e de novo. Ele a virou, beijando o pescoço dela, as costas, sentindo ela responder a cada toque. Mas ela sussurrava. Não para. E ele não parava. O quarto se encheu da respiração deles, dos sussurros, do rangido da cama velha de madeira. Eles não pensavam, só sentiam. Depois ela ficou deitada sobre ele, desenhando com o dedo no peito dele. A gente fez uma besteira, ela disse baixinho. Ou a coisa mais certa da minha vida, ele respondeu. Ela se apertou contra ele. Então vamos de novo. E eles recomeçaram, dos beijos, dos toques, da sede um pelo outro, como se fossem dois desconhecidos que se encontraram depois de anos. De manhã, ainda deitados, o celular dela piscou. Mensagem de Fernanda. Chego mais cedo hoje. Surpresa. Foi como um balde de água fria. Rodrigo olhou para Marlene. Ela se sentou na cama, os olhos arregalados. Ela tá vindo pra cá. Ele assentiu. Escreve que chega cedo. Surpresa. Eles ficaram em silêncio. No quarto ainda pairava o cheiro deles, e lá fora o céu começava a clarear. Quando ela chega, Marlene perguntou levantando. 1 hora, talvez menos. Ela foi até a janela. O rosto ficou sério. Vai tomar banho. Rápido. Tira o lençol, eu lavo. Eu cuido de tudo. Ele obedeceu. No chuveiro, ele sentia a noite dele se desfazendo. Pouco antes ela sussurrava palavras que faziam o sangue ferver, e agora uma parede estava sendo erguida entre eles. Quando ele saiu, a casa estava impecável. Lençol trocado, janelas abertas, cheiro de café passado na hora. Marlene estava na cozinha com um roupão fechado, o cabelo preso. Senta, ela disse com voz neutra. A gente age normal. Ele sentou. Pra você é fácil fingir. Ela o olhou. É insuportável. Mas tem que ser. Logo a porta bateu. Fernanda entrou com a mala, sorrindo. Oi, gente. Que surpresa boa, né? Boa demais, disse Marlene, abraçando a filha e dando um beijo no rosto dela, como sempre fazia. Tô fazendo tapioca. Rodrigo forçou um sorriso. Que bom te ver. Fernanda não percebeu nada, ficou contando sobre o trabalho rindo, mas Rodrigo não ouvia. Ele olhava para Marlene, e ela olhava para ele. Entre eles passou uma faísca sem palavras, só olhares. À noite, quando Fernanda dormiu, ele não conseguiu pregar o olho. Levantou e foi para a cozinha. Marlene estava lá, sentada com uma caneca de chá, de camiseta, os cabelos soltos. Tô ficando louco, ele sussurrou. Eu também, ela respondeu. E não me arrependo. Ele tocou a bochecha dela. Ela se afastou, mas logo depois se inclinou para ele. O beijo foi como uma faísca rápido e ardente. Ele a puxou. Ela o abraçou sem fôlego. Não aqui, ela murmurou. Mas ele já a carregava para o quartinho de despensa nos fundos da casa. Lá dentro era apertado, mas isso só aumentava a intensidade de tudo. Os gemidos dela eram quase inaudíveis, abafados, mas por isso mesmo ainda mais intensos. Ele se movia devagar, sentindo cada tremor dela. Eu te quero mais do que tenho medo, ela sussurrava. E eles se dissolveram um no outro. Quando tudo se acalmou, ela ficou sentada no colo dele. A gente traiu ela, ela disse. Agora o que importa é quanto tempo a gente consegue fingir. Ele só a abraçou mais forte. Durante 2 semanas tudo ficou naquele equilíbrio frágil. De dia, família, sorrisos, feijão na mesa. De noite, olhares, toques furtivos no escuro. Ele se dizia que ia parar, mas a respiração dela, a pele dela quebravam qualquer resolução. Ela também não conseguia frear.
A paixão brigava com a culpa dentro dela e então tudo desmoronou. Fernanda achou no banheiro uma marca de batom que não era dela. No celular de Rodrigo, uma mensagem de Marlene. Tô esperando você. Você tá com ela? Naquela noite, ela perguntou sem lágrimas com a voz firme e fria. Tá acontecendo alguma coisa? O silêncio dele respondeu por tudo. Ela saiu naquela mesma noite, fechando a porta com cuidado, sem bater, sem gritar. Marlene ficou parada na janela, olhando as luzes do carro de Fernanda sumindo na estrada de terra. Eu sabia que ia acabar assim, ela sussurrou. Rodrigo sentou na cadeira de frente a ela. A gente tá livre agora. Ela deu um sorriso amargo, os olhos marejados. Liberdade, ela disse devagar, é quando você perde tudo que tinha.